Olá, tudo bem com vocês? Uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje iniciamos mais uma live da Ampec Curitiba Norte. Isso, muito bem, vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos. Isso, que maravilha! Sejam bem-vindos. Bom, hoje nós vamos estar falando de um assunto muito importante, né? E eu faço uma pergunta para você. Você sabe qual que é a diferença entre o rico e o pobre? Então, hoje, se você quer saber, né, o que as pessoas ricas elas fazem para conquistar o objetivo, para conquistar aonde elas estão, fique com a gente até o final, porque hoje você vai descobrir se está tendo comportamentos que está afastando ou comportamento que está aproximando de uma vida próspera, de uma vida abundante, de uma vida saudável. Sejam aí todos muito bem-vindos. Rafael já acabou de entrar, porque hoje eu vou receber, nessa maravilhosa noite, um convidado muito especial, Rafael Lauria, que é advogado já há mais de 20 anos, assessor jurídico na área empresarial, ele é Master Coach, ele é mestre em Direitos e Relações Sociais, empresário, professor e fundador da Escola Brasileira de Excelência EBEX. Eu vou chamá-lo para a gente ter essa conversa, porque ele vai nos contar os 5 poderosos princípios que regem a mente milionária. Oi, tudo bem com vocês? Oi, Eugênio, tudo bem? Obrigada, Eugênio. Eu vou fazer aqui o convite, então, para o Rafael. Sejam todos tão muito bem-vindos. Ampec, enquanto o Rafael vai entrando. Tá me vendo aí? Peraí. Oi. Deixa eu fazer esse jogo aqui. Pronto! Tudo bem, Rafael? Como é que tá a imagem? Tá boa aí? Para mim tá ótimo. Para vocês aí tá bem? Dá um sinalzinho aí de joinha se vocês estão vendo bem a imagem aí do Rafael. Então, e o áudio? O áudio tá bom? Isso. O áudio tá bem também? Para mim tá ótimo. Você tá me ouvindo bem? Pronto. Muito bem. Tá tudo show. Que maravilha. Excelente. Então, seja muito bem-vindo, Rafael. É legal que a gente... Eu fico feliz em poder estar contigo, Carla, porque primeiro eu tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho, pelo que você tem feito pelas micro e pequenas empresas, principalmente na região sul do país. Eu sou um admirador seu e admirador de onde você está, né? Porque eu tive a oportunidade de morar no Paraná e fiz muitos amigos no Paraná, então eu sinto muita falta, inclusive, de estar aí com vocês. E a gente poder, através da tecnologia, unir os polos de um país continental como é o Brasil, né? Então, você falando do Sul, eu falando do Norte. Olha que coisa legal, e a gente poder trocar ideia. Rafael, é isso mesmo. Olha só. É isso mesmo. Você vê a oportunidade que a internet nos dá? Não é? E que nos aproxima, né? Que show de bola. Exatamente. E assim, para mim é recíproco também, Rafael. Você sabe o carinho que eu tenho, todo especial, por você, por seu trabalho, né? Enfim, você sabe que aqui no Paraná a gente te acolhe sempre, né? Nossa, aí... Inclusive, daí muito show. Além de você ser advogado, né, de ser um master coach, empresário, né, você também é vice-presidente ali da nossa federação, que é a CONAMP. A Ampec Curitiba Norte, a Associação da Micro e Pequena Empresa e Empreendedores Individuais aqui de Curitiba e região. E estamos dentro do sistema CONAMP, no qual o Rafael Lauria, ele faz parte, né? Ele é vice-presidente aí da CONAMP. E é um prazer imenso receber você mesmo, que o Rafael tem um conteúdo, olha, gigantesco, e hoje ele vai nos enriquecer essa noite maravilhosa. Aqui no sul tá quente, não sei aí.
Tá quente aí? Que legal! Aqui nunca deixa de esquentar, né? Aqui chove muito, mas é muito quente, né? Também. E sempre tá quente, né? Isso é bom, né? Sempre E tu tá falando de Curitiba, né? Curitiba é frio pra caramba, meu, né? Esses últimos dias tá bem quente, Rafael. Tem que vir nessa época. Nossa! Legal! Então, Rafael, seja muito bem-vindo. A gente hoje, eu sei que vai ter uma conversa muito bacana, né? Você vai nos contar aí os 5 poderosos princípios que regem aí a mente milionária. Eu sei que todos devem estar aí, né, querendo saber o que será, quais são esses 5 poderosos princípios aí que regem, né, essa mente milionária, porque todos querem ter uma mente milionária. E hoje eu tenho certeza aí que as pessoas vão sair já com uma mudança, né, talvez até de mentalidade, vão desaprender talvez aquilo que já tinham aprendido para seguir aí uma nova escolha. Não é verdade? Então, Rafael, legal, é isso mesmo. É isso, né? Então, assim, não sei se você quer fazer alguma introdução, quer falar um pouquinho de você, talvez eu tenha falado de você, mas talvez você queira acrescentar algo mais. E sei que você também é pai, né? Enfim, né? Oi, Marcelo. O Marcelo disse que quer ficar bilionário. Opa, melhor ainda, Marcelo. Marcelo Padula, ele é o presidente da ADTEC, que é a Associação dos Administradores Técnicos, Tecnólogos e Técnicos do Estado do Paraná, na qual também faço parte do Conselho Fiscal. Seja muito bem-vindo, nosso presidente lá da ADTEC. Bem-vindo, Marcelo. Então, bom, fala, pode falar. Tá bom. Bom, boa noite, Carla. Obrigado pelo convite. Já te agradeci, vou reiterar, vou deixar claro aqui minha admiração e pelo trabalho. Já reitero também. Dizer o seguinte, na verdade vai ser um bate-papo, talvez que pode ser útil, pode não ser, mas para a gente falar de mente milionária, eu tenho aprendido uma coisa muito importante nesse processo, nessa busca que eu venho aí ao longo de alguns anos, para me, assim, e me reconstruindo, né? Porque eu tenho um princípio aí muito importante. Quando você constrói algo, é mais fácil. Quando você reconstrói, você derruba para reconstruir. Então, o esforço costuma ser maior. Então, e principalmente quando você já vem de crenças arraigadas, né, desde a infância, que vão formulando uma forma de enxergar o mundo que te faz ter resultados que nem sempre são interessantes. No meu caso, não foi diferente, Carlinha. Eu cometi erros atrás de erros. E aí é legal falar sobre isso, porque eu hoje tenho uma crença muito forte que eu estou buscando viver, que é não escutar o que me falam, mas escutar o que fazem, sabe? Escutar o que é feito, não o que eu escuto, né, de alguém que fala. E como eu tenho esse princípio de busca, eu também só ouso falar de algo se realmente eu, no mínimo, tiver nessa caminhada, vivendo isso, buscando viver isso de verdade. Isso é interessante porque traz integridade para o processo, traz, né, uma questão de que é isso que está acontecendo, e por isso que nós ousamos, né, falar de um assunto tão delicado que é falar de mente, né, na verdade. E entender que nesse processo ele não tem nada a ver com ter, né, tá com muito dinheiro no bolso. É incrível que isso é realmente, e não por balela, é consequência lógica como outros tipos de abundância. Eu estava conversando com a minha irmã ontem, a gente falando sobre isso, alguns projetos e tudo, ela disse, mas Rafa, ela é muito católica, e ela disse, mas Rafa, mas tem tanta gente que vive muito bem sem eu ter um tostão. Sim, é abundante, e a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de ter a mente milionária, independente de ter dinheiro. E aí tu vai dizer, então peraí, então tem alguma coisa errada. Como independente de ter dinheiro? Vai depender do teu paradigma, do meu, do teu, daquele que você elegeu no processo de abundância, inclusive financeira.
com uma quebra muito interessante nessa conquista, né, de viver isso, que é a quebra de que uma coisa não anula a outra, que eu posso, sendo uma pessoa com essa mente, eu posso, sem problema nenhum, ter uma vida espiritual extremamente aprofundada e ao mesmo tempo ter muito dinheiro. Uma coisa não anula a outra. Como também posso não ter, mas a questão aqui é o que eu elejo como algo que é importante no processo de construção da minha vida como um todo, não só financeiramente. E as finanças vêm por consequência mesmo, Carla. É incrível como isso é fato. É fato. Isso e aí... É bem bacana, Rafael, porque assim, existem 3 verbos muito importantes que as pessoas muitas vezes esquecem, e você deve saber muito bem disso, né? Que é o verbo ser, fazer e ter. Primeiro, a gente tem que ser, para depois fazer, né? E ter. E as pessoas, não sei se você já percebeu, elas querem ter, tem antes de ser, e muito menos de fazer. Né? E aí a pessoa pergunta assim, mas como ser, se eu ainda não tenho? E aí que é a grande chave, né? É agir como. É você agir como, né? Como uma pessoa que é abundante, uma pessoa que é próspera, uma pessoa que é saudável. E você começa a vibrar, né? E aí as coisas vão atraindo. E é fantástico isso. Exatamente. E é legal porque quando você entra em ação, mesmo que aparentemente sem o ter, né, no processo, você passa a ter. É consequência lógica mesmo. Eu te digo isso porque eu vou agora, assim, introduzindo a nossa pequena conversa da noite. Antes de você introduzir, Rafael, vamos pedir para o pessoal compartilhar a live. Tem um aviãozinho aí, manda para todo mundo aí. Vamos lá todo mundo. Até eu também isso vou mesmo. compartilhar aqui. Vamos fazer, mandar para toda essa turma aí, que eu acho que pode ser legal e assim, pode ser que seja interessante, pode ser que seja útil, né? O papo que a gente vai bater aqui. Sim. Mas o que tem ocorrido, tá? Eu estava fazendo uma análise, né, da minha vida ao longo de um tempo para cá. Eu tenho um empreendedorismo na veia, eu gosto muito de empreender e por vezes eu cometi alguns erros nesse processo de ser empreendedor. Por quê? Porque o empreendedorismo requer naturalmente muito estudo, principalmente na área que você atua. Eu cheguei há uns 2, 3 anos atrás a ter até uma pizzaria aqui na cidade de Belém, né? E foi um dos investimentos muito ligados a uma emoção, porque era uma marca familiar e tudo, mas eu não vi, eu vou dar um exemplo, eu não vi as consequências que não era só isso, eu precisava de mais, né, de mais coisas, precisava conhecer mais, precisava até para investir o que eu investi. E olha, Carla, foi muito legal perder tudo, quebrar, sabe, no processo. Por quê? Eu estava com meu irmão, a gente viu que não ia dar, que não ia funcionar, e eu quebrei naquele momento. E fiquei devendo 2 pessoas, Deus e o mundo. Aí quem está ouvindo a gente deve estar pensando assim, pô, eu acabei de abrir o Instagram agora para um cara dizer que quebrou tudo lá atrás, e então vem falar de mente milionária, tá ferrado. Esse cara tá no mínimo se contradizendo com o que ele começou a falar, mas vocês vão entender já porque eu estou falando disso e o que faz sentido hoje, o que é que está acontecendo. E aí tá, né? Quebrei, Carla. Assim, e eu com uma série de outros projetos, e concomitantemente, nesse processo, eu peguei um atalho, vamos colocar assim, vamos usar um termo bem pesado, peguei um pequeno atalho que eu obviamente não sugiro a ninguém. Por quê? Porque eu sou apaixonado por educação, amo falar, amo estudar para ver se eu consigo ser um meio, né, para as pessoas, uma ponte para as pessoas saírem de onde estão para onde querem chegar. E a advocacia estava me tomando um tempo demasiado. Isso estava me deixando um pouco também, além do empreendimento, que era a pizzaria, eu também ainda tenho meu escritório jurídico, e o escritório estava bombando, tal, só que eu queria me afastar daquilo. E eu elegi um modelo de negócio extremamente autofágico. Por quê?
numa crença que eu tinha que todo negócio só é movimentado com o olho do patrão, em vez de montar um time para o negócio se gerir, e eu chamei sócios. Só que aí, onde é que eu digo que eu peguei o atalho? Só estou contando desgraça até aqui, né? Fica frio. Onde é que eu digo que eu peguei o atalho? Porque na hora que eu elegi os sócios para virem para o meu empreendimento, que o escritório já era todo meu, eram 3 salas no andar, né? E tudo bonito, bem estruturado, eu chamo os sócios e uso como critério o ter. Olha como isso foi uma grande lição para mim, e olha o que aconteceu. Eu ouço a promessa de um dos sócios dizendo o seguinte: você vai ter aquilo que você tanto quer, que é a liberdade de tempo para poder fazer o que você gosta, que é trabalhar com educação, porque eu vou cuidar do escritório, eu vou ser o gestor, isso um sócio advogado, e vou chamar mais um sócio para ser o operacional. E você vai ter o tempo, porque você está com toda essa estrutura e a gente não tem isso. E aí eu digo, ok, eu com essa visão disse, pronto, encontrei a mina de ouro, né? 2 pessoas que entendem o que eu quero e que vão... E aí foi a pior escolha que eu fiz nos últimos anos, porque também não verifiquei, Carla, um princípio, e a gente vai falar deles aqui, um princípio básico, que é, antes de escolher alguém para estar do seu lado ou para fazer alguma coisa por conta de questões técnicas, eu tenho que saber quais são os valores dessas pessoas. Se esses valores eles estão alinhados, congruentes com os seus. Essa é a questão que eu devo focar. E quando eu passei por cima disso, aí eu conoto isso como pegar o atalho, eu colho os frutos. E aí perco também o caminho, né? E aí perco clientes, e aí perco... Hoje, eu voltei a ser só eu, né? Ainda bem, mas nesse processo houve muito aprendizado, né? Houve muita tristeza, frustração e ao mesmo tempo muito aprendizado. E aí entendi com as quebras tanto da pizzaria, que eu fechei, perdi muito dinheiro porque investi, eu era o sócio investidor, e com a quebra não a quebra, mas com a quebra do projeto do escritório jurídico naquele formato, eu disse, pô, e agora? Né? Isso ano passado. E aí, vamos lá, vamos reestruturar, vamos subir a cabeça e recomeçar. E aí eu disse, não, está na hora de usar os princípios. E aí eu, usando eles, talvez a coisa funcione. E o mais legal disso, porque hoje eu posso estar conversando com vocês sobre isso, com tranquilidade, é que quando você usa os princípios, quando você simplesmente usa os princípios, é incrível como os resultados são notórios, são até naturais, né? E ano passado eu disse, não, vou começar a viver isso aqui. E nesse processo, na hora que eu já estava tranquilo, veio a pandemia. Aí eu digo, pronto, agora ferrou de vez. Agora que eu estou num processo de recomeço, ferrou de vez. Foi uma pandemia que para tudo. E o mais legal de tudo é que nem a pandemia fez, por conta de eu conseguir, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, de conseguir viver esses princípios, nem a pandemia fez com que eu deixasse de estar colhendo agora os frutos dos princípios que eu estou vivendo e por isso conversando contigo sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui com você a Marciana, a doutora Marciana, ela é lá do Rio Grande do Sul, ela é advogada. Ela diz que toda a situação, né, tem o aprendizado, a DTEC ali também, um aprendizado constante. Então, o pessoal ali está interagindo e pode interagir. Se tiverem dúvidas também, né, Rafael? Pode colocar, claro, aí dúvidas ou enfim, vamos conversando. Se quiserem também colocar de onde vocês estão falando, porque aqui eu acredito que deve ter gente de todo o Brasil aí. Que legal. Que legal. Então, olá, Silena. Tudo bem? Conheço a Silena. A Silena é uma grande amiga também aqui de Belém. Olha aí, ó. Belém. Sejam todos muito bem-vindos.
Então vamos lá, então, né? O primeiro, né? Todos estão querendo saber, não vejo a hora do Rafael falar quais são esses princípios, né? Esses poderosos princípios aí que realmente regem aí essa mentalidade milionária. Eu só quero deixar claro o seguinte: vocês estão vendo de 1 a 5 aqui, tá certinho o número aí? Dá para aparecer certinho aí para vocês? Se você trazer um pouquinho mais para cá, eu acho dá que dá. Para aparecer? Pessoal, agora tá certo, né? Porque aqui tá ao contrário, né? A gente sabe que a visão é ao contrário, eu fiz o contrário o número. Bom, tá certo, na imagem de vocês tá certo, porque eu fiz o contrário mesmo, tá ao contrário aqui, ó. Entendi. Olha, você... Legal, né? Eu lembrei disso. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que é interessante nesse processo aqui é que esses aqui não são os princípios. Esse rol aqui que eu coloquei não são dos princípios. Os princípios estão aqui. Eu já separei aqui no meu computador. Agora, então tem alguma coisa a mais. Tem um plus aqui. Então, quem ficar até o final vai entender qual é esse plus aqui. Que 5 são esses que não são os princípios, porque os princípios a gente vai tratar agora, né? Bom, Carlinha, o primeiro princípio nesse processo de construção, que para mim foi libertador, e só para deixar aí tranquilo a nossa audiência, hoje eu vou deixar para o final, porque eu vou falar, porque é exatamente o resultado, né, que eu vou deixar para o final para entender o que está acontecendo hoje comigo. Nesse processo de construção, eu percebi que eu não precisava, tem muita gente que não precisa passar pelo que eu passei para aprender, se simplesmente entrar em ação com um modelo de quem apanhou, né? Assim, não, de quem apanhou, ele passou por isso, ok. Então, essa modelagem, ao contrário, né? Esse passagem... A gente aprende com os erros, os exemplos de outras pessoas, né? Você não precisa passar pelo processo da dor. Exatamente. E o primeiro princípio, né, é que a primeira base do processo de uma mente que realmente vai te dar resultados de prosperidade é entender que quem é responsável por todos esses fatos é você mesmo, você cria essa realidade. É incrível como eu realmente me passei por momentos onde o sinal amarelo acendeu nesse processo de frustração e de perder dinheiro, etc., e de ver que os sócios não tinham os mesmos valores. Eu passei por um momento de dizer assim, puxa vida, aí acende a luz amarela, pô, o cara foi filho da mãe, né? Ou o cara, ou então a situação, e eu comecei a ver que não era por aí, né? Eu disse, não, peraí, deixa eu lembrar desse princípio. Quem é que deu causa a tudo isso? Quem é que não teve o cuidado de verificar quais eram os valores das pessoas que estavam se aproximando de mim para eu poder convidar para uma sociedade, né? Para uma relação tão profunda, né? E aí eu disse, pronto, então deixa eu buscar viver isso e decidir agir, né? Tomar decisões. Porque o que estava acontecendo? Eu estava vendo as coisas acontecerem e isso olha como isso é importante. Se por acaso eu sair hoje e pedir para minha esposa fazer uma massagem minha aqui, né? Dizer, amor, faz uma massagem, mas ao mesmo tempo tiver alguém dando martelado no meu pé, por mais que a massagem que ela esteja fazendo seja a melhor massagem do mundo, enquanto alguém martelar o meu pé, a dor vai continuar. Sim. A questão essa analogia serve para entender o processo de aprendizagem. Eu precisava tomar uma decisão, porque por mais que eu estivesse ganhando dinheiro como advogado, estivesse até mesmo me recuperando financeiramente, eu estava com alguém martelando meu pé. Eu precisava tomar uma decisão com relação a estar perto de pessoas que têm valores diferentes de mim, que isso influenciava diretamente os meus resultados. Então, o que eu precisava fazer? Eu precisava assumir essa responsabilidade e agir e dizer, ok, eu preciso decidir me separar disso aqui. Foi um dia muito tenso, onde eu chamei para uma reunião e disse, olha, a partir de amanhã eu não tenho mais sócios. E aí, obviamente, que isso traz consequências e consequências nada agradáveis, né? Como a de, por exemplo, perder clientes no caminho, onde
apesar dos acertos, dizer, não, aquele cliente é seu, esse cliente é... Não, não existe isso. Eu saio agora, vou lá e digo, olha, eu não estou mais com o Rafael agora, vai ficar comigo, vai ficar com ele, e uma série de questões éticas aí bem complicadas. Então, quando eu vi isso, eu digo, pronto. Aí comecei e tal, eu disse, não, mas essa é a decisão. Isso está acontecendo porque eu quis assim. Ou porque eu me omiti em avaliar alguma situação que eu precisava avaliar, ou porque eu agi erradamente mesmo, de forma errada, em determinada direção. Ou por comissão, ou por omissão, eu errei. Quando eu comecei a entender isso e viver, e realmente, por mais dolorido que fosse, por mais que aquilo estivesse me incomodando muito, viver esse processo de assumir a responsabilidade, as coisas foram ficando mais claras, e isso foi me ajudando. Então, o primeiro princípio é esse, é você realmente saber que quem constrói a sua vida é você mesmo. Você é o responsável 100% por isso. Bacana, Rafael, porque comigo aconteceu isso também. Porque, assim, alguns anos atrás, né, eu tenho formação em administração, eu, né, num determinado tempo, decidi fazer um curso, né, para aprimorar ainda mais os meus conhecimentos, para talvez ir seguir um outro caminho. Enfim, eu fui fazer o curso, a formação de coach. E eu digo assim que existe duas fases da minha vida, o antes e o depois do coach. É engraçado, né? As pessoas falarem, né, ouvir isso, mas é verdade. Por quê? Porque lá foi exatamente no curso que eu descobri isso que você está falando. Que eu sou responsável pela minha vida e que eu tenho essa autonomia de construir a vida que eu quero. Isso é libertador, Rafael, porque quando você entende que tudo que aconteceu na sua vida, né, foi, né, porque você foi responsável por tudo, e aí você não coloca mais culpa nas pessoas, porque até então o culpado é fulano, beltrano, ciclano, e você nunca é culpado, né? Então, assim, assumir a responsabilidade é fundamental, né, que a gente possa construir a vida que a gente quer ter. Hoje, eu não estaria aqui falando com você, Rafael, se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás, de ter participado do curso, que, na verdade, no primeiro momento era para ter mais um aprimoramento, né, daquilo que eu já, né, vamos dizer assim, das competências que eu tinha como administradora, mas eu tomei essa decisão e fui lá achando que era mais um curso, e no fim eu passei pelo processo de transformação, porque o processo de coach, ele transforma, né, ele gera a mudança, né, mudança de comportamento, mudanças de paradigmas, né, daqueles paradigmas que a gente traz, né, das nossas crenças limitantes, enfim, uma série de coisas aí que você já sabe muito bem. Mas, assim, é importante, muitos empreendedores, né, até nessa época da pandemia, e eu estive conversando com algum, Rafael, já no início, né, logo ali no início de março, quando aqui em Curitiba começou a parar tudo, alguns empreendedores, eles ficaram em contato, e aí, desesperados, né? E aí esse é o momento mesmo, né? Não é, na verdade, não é a pandemia, não é o governo, não é o país, não são as pessoas, não são os fornecedores, e a gente tem que assumir o controle da vida, né? A gente tem que ter vamos dizer, essa consciência de que a vida está do jeito que está, porque nós deixamos ela, né, dessa forma. Porque a gente, a partir de hoje, a partir de agora, decidir qual é a vida que eu quero ter. É decidir, né? Um exercício bacana até, que é você começar a escrever, né? É o que eu quero. O autoconhecimento ele é fundamental nesse processo de você assumir, ser o piloto, né, da sua nave, para onde você quer ir. Isso é bem interessante. Mas pode continuar aí, Rafael. E o legal também é você entender, complementando esse teu raciocínio, é que não é nada fácil. Ter consciência disso é o primeiro passo, né? Eu falei sobre isso hoje na CBN. O primeiro passo é a consciência. É a consciência disso, ok. Aí
aí tá. Ok, aí a gente tem uma falsa impressão, no meu caso, não tô falando de mim, né? A falsa impressão de que eu vou conseguir, que vai ser tranquilo. E quando eu vejo, não é. Assumir a responsabilidade mesmo, na prática, é a coisa mais difícil do mundo. Mas você vai lá e faz assim mesmo sem estar com vontade. Eu acho que esse também é outro ponto. É deixar de ser refém das reações químicas do seu organismo, das emoções que você tem ou do externo para poder agir. Isso também não é nada fácil. Eu estava um dia desses, eu saí para uma reunião muito difícil com um cliente muito difícil, muito difícil. Eu saí muito desestimulado aqui de casa, estava com a minha esposa e tal. Mas sabe quando você dá aquela respirada? No meu caso, eu tenho acredito em Deus, então falei com Deus, disse, pô, Deus, vai dar uma força aí, porque eu não tô legal. E interessante que eu não estava afim de falar com Deus, eu não estava afim de dar essa respirada, eu não estava nem afim de sair de casa para falar com aquele cliente, porque ele era um massa mesmo, como é? Ruim, né, de lidar, né? Mas fiz. E o resultado foi legal, porque a reunião acabou tudo bem, foi tudo resolvido. Então, assim, mas não estava com vontade. Como também não é simples você dizer, pô, legal você assumir a responsabilidade, tem um princípio aí, eu crio a minha própria realidade, mas vai fazer isso na prática. Quem disse que é fácil? E eu não estou aqui para desestimular ninguém, não. Eu estou aqui para a gente, na real, para eu compartilhar com vocês as dificuldades que eu tenho para botar em prática muita coisa que eu venho estudando ao longo desses anos. Mas, pô, em alguns momentos funciona, em alguns momentos não é tão simples, e não tem nada de errado com isso, simplesmente é assim. A questão é a constância no caminhar. Mesmo com os desafios que virão. Eu também estava falando sobre isso de manhã na CBN, sobre os desafios sempre estão aí na nossa porta batendo. Como você encara eles? E isso, trazer para a consciência a lembrança disso, que é o grande convite no processo. Exatamente. Então, legal esse primeiro princípio, né? Isso. Deixa eu só comentar. Eu crio a minha própria vida. Silenati? A Silena. A Silena disse o seguinte: quebra de muitas crenças limitantes, o coach é um profissional muito relevante para os novos processos de liderança e para colocar em ação os projetos alcançados pelas pessoas. É isso aí. É um processo que funciona, ele é extremamente eficaz, em razão de muito estudo, né? De muito estudo. É extremamente eficaz. Se você entra num processo, ele funciona, simples assim. E isso é um convite, né? A Carla é um exemplo disso. É uma grande coach, né? Aí em Curitiba. Você também. Vamos para o segundo? Vamos lá? Vamos conhecer, então, olha, esse segundo. Tinha um outro erro. Tinha um outro erro que eu cometia e que não vivia, e aprendi a viver também, que é o fato de eu me preocupar muito em não perder. Eu ter dinheiro para poder não faltar nada. Então, eu guardava um dinheiro, ou então recebia e ficava naquela ansiedade. Eu descobri o seguinte, Carla, sempre a gente vai ter dinheiro para sobreviver, para sobreviver. Sempre a gente vai dar um jeito. Então, o foco não é esse. O foco é eu ir para o patamar superior a isso, né, de conquista. Esse deve ser o foco, porque eu sempre vou dar um jeito. Ninguém vai morrer de fome, ninguém vai morrer, né, sem ter um lugar para ficar. Um jeito a gente vai dar. Então, quando eu trabalho, eu faço, eu ganho até um dinheiro, eu fico muito preocupado, focado em não perder, ai meu Deus, e se faltar, eu acabo trazendo essa vibração para o processo e, obviamente, que é isso que eu vivo. E aí a gente volta para o primeiro princípio, né? Eu vivo não perder. E quem é rico, quem tem a mentalidade de próspera mesmo, de ser próspero, sempre pensa no jogo do ganhar, né? Do sobrar, do ter mais do que o necessário, do ser abundante. E isso é importante porque eu, inclusive, mudo o meu padrão de vibração, porque eu sei que se eu cobro aqui e ganho um dinheiro, eu sei que amanhã, se eu fizer também dando o melhor de mim num processo para um outro cliente, ou numa venda, ou num serviço que eu preste, ou num produto que eu
na minha empresa, ou onde eu trabalho, eu vou fazer porque eu penso em ganhar e não em não perder, né? Porque essa é a mentalidade de quem daquela pessoa que entra no jogo da escassez. Eu entro para não perder, né? E aí entra também, desculpa, Rafael, interromper, mas tem aquelas pessoas que, não sei se você já se deparou com algumas pessoas que compram coisas em muitas, né? Vou comprar mais, muito mais, por quê? Porque elas têm medo de que um dia elas precisem, né? E se precisar, eu tenho. Então elas estão vibrando na escassez, né? E esse processo, Rafael, ele entra na questão das nossas crenças, né, do sistema de crenças. A gente tem que ter, assim, em tudo que for entrar, né, tem que entrar para ganhar. Imagine você entrando num campo, né, para uma competição, tá na final, né, do campeonato, e o time entra achando que vai perder. Como será que vai ser essa final? Será que realmente esse time, né, eles vão ganhar? Se eles já estão entrando que vão perder, você tem que entrar convicto, na certeza de que vai vencer, que vai ganhar, que vai dar certo. É ter essa convicção. E aí é importante mudar, né, até esses sistemas de crenças para que a gente possa, né, poder prosperar. Porque se a gente pensa diferente, se a gente pensar de forma, né, ao contrário de que não vai ganhar, não ganha mesmo, né? E aí a questão, assim, será que não vem a questão do medo, né? Muitas vezes as pessoas, será que ela não está com medo de ganhar? Não sei. E aí ela medo emocional, né? O medo, ele é emocional, mas aí aquela Rafael, quando o medo, a gente acaba atraindo aquilo que a gente tem medo, né? Então, sim, tem que enfrentar. Por mais que você pense, não vai dar certo, imediatamente mude o padrão mental, né? Mude. Tem até alguns exercícios da PNL, né, que a gente consegue fazer assim, rapidamente para mudar os pensamentos negativos que vêm, porque é importante acreditar que vai dar certo. E essa mente, né, esses pensamentos que estão vindo, será que são pensamentos que estão te impulsionando a obter o resultado? Ou eles estão, né, para onde eles estão te levando? Quais são os resultados que a gente está tendo, né? Olha, a Marciana está falando, meu foco é acreditar que meu serviço está sendo feito da melhor forma. O resultado depende da minha dedicação, já os honorários são consequências. Exatamente, esse é um princípio, é o princípio básico disso que faz ter os resultados. É dar o melhor mesmo, é vestir a camisa e assim, ser focado naquele momento em que você está prestando serviço, dando o melhor pelo seu cliente. Simples assim. E é exatamente isso. Até porque, Carla, que aí, indo de alguma forma já entrando no terceiro princípio, a ideia aqui é ter esse comprometimento que a... Oi? Temos 20 minutos. Vamos? Olha lá. É ter esse comprometimento que a Marciana está falando. E olha lá, olha como é importante esse terceiro princípio, que tem tudo a ver com o que ela comentou aqui. Sim. Marco a data do meu casamento, pronto, dia tal, né? Olha que coisa, né? Quando eu quero casar, a primeira coisa que a gente faz, né? É marcar a data do casamento. Se não marcar, não casa. Por quê? Não é? Então, o que vai acontecer? Eu vou dar meu jeito, eu vou virar para cá, vou ganhar mais dinheiro ali, vou ter que ir lá no bolo, vou ter que ir no vestido, mas no dia tem que estar tudo pronto. E muita gente erra nesse processo dessa busca porque esquece de estabelecer uma data para que algum tipo de objetivo, inclusive financeiro, seja alcançado. Quando você está comprometido com isso, como, por exemplo, casar, que é um exemplo bem interessante, né? Tal data eu vou casar, eu vou ter que dar o jeito de casar, em tal data eu vou ter que ter alguns ainda no estágio de pagar dívida, eu vou ter que quitar aquela dívida, ou então no estágio de investir um dinheiro, eu vou ter que investir X reais naquela data, com esse comprometimento que a Marcela mencionou aí, de dar o melhor,
eu vou alcançar, ter foco, eu vou alcançar. A probabilidade é muito grande de eu alcançar, simples assim. Então esse é o terceiro princípio, né? As pessoas ricas assumem o compromisso e não só, elas não ficam na intencionalidade ou então na vontade, né? Ah, eu quero tanto ter riquezas, ser próspero, eu quero tanto. Não, eu assumo um compromisso como se fosse o meu casamento, meu, naquele dia. Eu tenho que estar muito, muito, muito focado, agindo congruentemente na direção daquilo. Né? E esse princípio, para mim, é um dos princípios mais fortes nesse processo de construção de uma vida próspera. Porque você age mesmo. Isso é bem importante você trazer, Rafael, porque assim, o quanto realmente as pessoas elas estão dispostas, né, verdadeiramente a conquistar, a alcançar o objetivo delas, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu quero, mas será mesmo que elas querem? E quando ela assume o compromisso, ela faz. Ela não dá desculpa e alguma coisa ela vai fazer com que aquilo, né, aconteça. E isso é bem bacana, esse comprometimento, né, o quanto realmente essa pessoa está disposta, é fundamental que ela tenha essa consciência, né? O quanto realmente eu quero que o meu negócio dê certo. Será que realmente eu estou colocando energia, né, disposição, o quanto disposta verdadeiramente fazer com que esse meu sonho, seja empreender, seja qualquer, ou até casar, de repente, né? É realmente isso que eu quero. Né? O quanto realmente estou disposta. E aí entra nessa questão desse compromisso, né? E, Carla, outra coisa, hackear a mente, sabendo, se autoconhecendo, dizer assim, pô, eu sei que eu sei que eu só vou agir se eu realmente botar na mente dessa forma aquilo ali dessa maneira. Então, a gente age por dois extremos, né? Fuga da dor e busca do prazer. Sabe, lembrando do prazer, e assim, na maioria das vezes, a fuga da dor é muito mais forte, né? Sim. Então, assim, lembrando do prazer que você vai conseguir com aquela atitude, com aquele objetivo alcançado, com aquele investimento, com aquele dinheiro que você ali está querendo ganhar, né, para aquele montante, para aquele objetivo. Opa, joia! E aí também lembrar o seguinte, e se eu não tiver, pô, a minha frustração dói, então eu vou fugir disso. E você usar, hackeando a mente, esses dois polos para entrar em ação constantemente, toda hora, lembrando disso e, obviamente, agindo, senão não faz sentido, né? Até porque esse é o quarto princípio, as pessoas ricas pensam grande, elas pensam em algo que realmente façam elas se sentirem desafiadas, né? Sim. Desafiadas, sabe? Eu, por exemplo, quando eu estabeleço objetivos, eu sempre estabeleço em três níveis. Um nível mais tranquilo, né, que é aquele nível que eu sei que não é tão difícil alcançar, um nível intermediário, né, que é mais difícil, obviamente, né, e aquele nível top das galáxias, aquele terceiro nível que é meu Deus, é o que eu, sabe, eu acharia maravilhoso. E na maioria das vezes eu alcanço, né, pela minha experiência, o do meio, né, é engraçado, já aconteceu de alcançar aqui. Já foi fantástico. Mas o do meio é o que mais recorrentemente acontece. E assim, quando o do meio estiver muito fácil, então é porque ele já pulou para o de baixo, né? Então, peraí, vou ter que aumentar o nível aqui para esse objetivo ser alcançado. É engraçado isso, e é legal quando a gente alcança. Então é pensar grande no processo, é natural que você pense grande, estabelecendo uma metodologia para você mesmo, né, no processo de atingir metas. Isso é bacana porque, assim, quando a gente pensa grande, né, a gente acaba expandindo a nossa mente, né? A gente amplia, né, o nosso campo de visão, né? E vai ampliando isso. E a gente consegue, né, obter mais resultados, a gente consegue ver oportunidades, consegue ver possibilidades, a gente consegue realmente fazer, né, aquilo que a gente precisa fazer. Pensando grande, é como diz assim, atirar nas estrelas, né? É atirar nas estrelas, pensar grande, porque o trabalho, se você for ver, é o mesmo, né? Tanto pensar pequeno como pensar grande. Você vai ter que, né?
Então, se é para pensar, então vamos pensar grande, vamos ampliar a nossa mente, a nossa visão, para que a gente possa aí conseguir melhores e maiores coisas, né? Enfim. Simples assim, muito show. E vamos para a quinta e última, para a gente poder entender o que é isso aqui no final da nossa conversa. A quinta e última, o quinto e último princípio, que é também extremamente poderoso, é quando você está toda hora enxergando oportunidades, focando em oportunidades, sabe? Opa, peraí, isso aqui funciona, isso aqui é legal. Eu me lembro que eu entrei para a educação jurídica, inclusive fiz mestrado, etc., porque eu advogava e tal, e eu sabia que o mestrado ia me trazer grandes frutos, né? Por quê? Porque eu iria dar aula, dando aula eu iria estar numa vitrine, alguém iria perceber a minha autoridade em determinado assunto, porque para dar aula você estuda bastante, né? Para dar uma boa aula, e de alguma forma isso ia render frutos. Então era uma grande oportunidade, na verdade. O mestrado não era só porque eu gostava de ler, ou de escrever, ou de escrever artigos, não, é porque ali era uma oportunidade de fazer mais negócios, né? De entrar no mundo jurídico com mais negócios. Então é legal isso. Então enxergar em tudo isso essa oportunidade. E hoje o que era tendência, por exemplo, que era isso aqui que está acontecendo, a gente diante de uma tecnologia conversando tão perto, estando fisicamente tão longe, virou necessidade, né? Hoje tudo está aqui praticamente, né? E as pessoas percebendo isso, usam agora isso para ampliar seus negócios, né? Hoje você pode estudar, ensinar pela internet e fazer disso um grande negócio, escalar. Aquilo que era dentro de uma sala de aula para 30 pessoas pode virar para 500 pessoas, 1000 pessoas, se você souber trabalhar com isso e começar a estudar sobre isso. Então, assim, em tudo enxergar realmente uma grande oportunidade e, obviamente, estudar bastante e agir, porque nada disso faz sentido se você não entrar em ação. Ação é o segredo, né? Não adianta planejar, não adianta pensar, não adianta nada, né? Se não entrar em ação. Exatamente. Enfim, ter essa mentalidade rica, eu acredito que deve ser, assim, o desafio, né? As pessoas veem como uma oportunidade, né? Tem muitas pessoas que veem o desafio de uma forma diferente, né? De não ser oportunidade. E na verdade, né, uma mola que vai proporcionar, né, uma mola que faz a pessoa, né, avançar, vencer, é como se fosse um trampolim, né, que ela vai vencer. Então, é muito importante mesmo estar enxergando. Por exemplo, agora na pandemia, quantas lives, né, muito boas. A Ampere Curitiba Norte mesmo vem trazendo lives todas as segundas-feiras, trazendo temas relevantes aí para o empreendedor. Isso é uma grande oportunidade para estar aprendendo, né, hoje, né, trazendo aí o Rafael Laure, enfim, grandes oportunidades, né, oportunidades para as pessoas aprenderem, oportunidades para as pessoas colocarem em prática, e enfim, olhar ao seu redor e perceber quais são as oportunidades que eu tenho, que eu ainda não tinha visto. Né? E vamos lá, então. Exato. Nós temos agora... Vou dar um exemplo só para finalizar esse raciocínio da oportunidade. Ano passado eu tomei uma decisão, no começo do ano passado, né? Eu disse para minha esposa, amor, segura agora porque eu vou ser um cara fitness, né? E em 6 meses eu joguei fora 25 quilos, joguei fora. Não disse, tomar vergonha na cara. Égua a gente fala aqui em Belém, né? Égua, eu vou tomar vergonha na cara. E aí, sabe o que é engraçado? No começo, antes da pandemia, no começo do ano, eu fui fazer uns cursos no interior aqui, né, do Pará, cursos sobre metas e objetivos. Olha que legal. E é óbvio que eu mostro, nos cursos que eu faço, eu mostro o antes e o depois do meu corpo, de como eu estava, do meu shape. E isso para mim, olha como é legal, eu estava cuidando da minha saúde. Isso é um exemplo do quinto princípio. Eu estava cuidando da minha saúde, cuidando da minha autoestima, inclusive melhorando meu relacionamento com a minha esposa e ao mesmo tempo pensando na oportunidade de poder usar esse exemplo para poder dar um curso sobre metas e objetivos. Então,
usar tudo aquilo que você tem para poder alcançar uma meta e um objetivo. Mas para a gente não perder tempo, né? Vamos para cá. Porque no início da nossa conversa, eu abri para você que eu realmente passei por perrengues financeiros pesados, porque pelas escolhas que eu fiz, pelas escolhas mal feitas. E obviamente, quando eu quebro um empreendimento como um restaurante, onde eu era o investidor, eu fico devendo. Quando eu quebro um projeto, que é o meu escritório jurídico com sócios, e perco cliente, e mais, perco cliente na pandemia também, porque os clientes queriam até me contratar, até me pagar, mas eles disseram, eu estou fechando minhas portas. Então, o cara não tinha como pagar, e eu perco clientes no processo. E aí, como eu já estava vivendo, Carla, e assim, não estou falando que é fácil, mas estava vivendo, sim, esses princípios, porque eu me forcei a isso, disse, não, mas isso funciona. Eu botei em prática um sexto princípio que não está na nossa... Tá aqui, 5 poderosos princípios, porque eu vou chamar ele de over-delivery, né, de algo a mais que não estava aqui, que era um princípio fantástico, que para mim foi libertador, porque eu comecei a fazer mesmo sem vontade, mesmo até dizendo assim, pô, mas funciona mesmo, para ver. E quando eu vi e comecei a colocar em prática, eu vi o quanto é fantástico, e foi esse aqui, ó. Dá para ver aí? Acho que não, né? Está muito alto. Eu tô escrevendo ao contrário, tá? Para ter uma ideia. É assim, ó. Eu dividi o meu dinheiro em 5 potes. 5 potes. Eu dividi a minha... Eu tô com um probleminha de... Eu sou metido a jogar tênis, eu tô com uma lesão no ombro, né? Então por isso que eu não tô tão tranquilo. E o primeiro pote que eu até separei aqui, eu faço, inclusive eu fiz uma planilha no Excel, toda vez que entram os honorários, ou entra um dinheiro de algum curso, alguma coisa que eu faço, ou que eu venda, eu jogo na planilha. E eu faço o seguinte, eu divido tudo que entra em 5 potes. 5 potes. Mas esses 5 potes, eles já vêm, antes deles, eu pego 15% do que tudo que é, se entrar, sei lá, R$1.000, eu pego R$150 e ponho no meu empreendimento. Hoje o meu empreendimento é o quê? Hoje que me dá dinheiro, que me sustenta, é o meu escritório jurídico, tá? O primeiro empreendimento. Então eu pego 15% e jogo para o meu empreendimento. Da diferença, eu ponho nos meus potes pessoais. Por quê? Porque eu tenho secretária para pagar, eu tenho luz, eu tenho escritório, etc. Então, 15% é para o escritório. E a diferença, o primeiro pote é o me pagar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer o G ao contrário, tá tudo torto aqui. Me pagar. Me pagar. Sabe por quê? As pessoas esquecem quem está trabalhando. E às vezes elas se preocupam mais com a companhia elétrica do que com elas mesmas. Peraí, se sou eu que estou trabalhando, e eu estou falando de mim, não estou falando da minha esposa, não estou falando dos meus filhos, não estou falando de mim. É óbvio que se eu quiser usar do pote me pagar, que eu compro um presente para minha esposa, um presente para os meus filhos, ou até uma roupa nova para eu, que seja, eu tenho um pote em que eu me pago. Eu me pago, e eu pego 5% e me pago. Dos 85. Isso é real, tá? Isso é real. Eu não sei, é ruim a gente ter que provar. Mas é verdade. Tem integridade nisso que eu tô falando, tá? Ó, a segunda coisa... Oi? 4 minutinhos. Tá bom. O segundo, doar. Por incrível que pareça, 10% do que eu ganho, eu dou. Eu dou. Sim. Funciona muito. Terceiro, aí olha que é o legal, que é a liberdade financeira. Investir 10% do que eu ganho, eu invisto. É o terceiro pote. O quarto pote, a gente quer viajar, quer comprar um carro novo, então eu pego 5% do que eu ganho
do que entra, tá? Do bruto mesmo, né? E eu invisto nos meus sonhos. E, por fim, que é o mais legal e que vai diminuindo a cada mês, 10% do que entra, eu pago dívidas. Eu ainda tenho dívidas, mas eu as pago e consigo pagar tranquilo. Inclusive, às vezes, fica até ali um fundo para pagar a dívida. Funciona, Carla. Funciona, Carla. 5 potes. Ah, mas, Rafael, eu não vivo nem com 50% do que eu vivo, eu vou viver com... E hoje, é o mais legal, para finalizar, eu saí de um cara inadimplente para viver... Isso aqui é um 2, eu não sei fazer o 2 aqui. Para viver com 52% do que eu ganho. Olha, 48% eu divido nos meus potes, né, tirando do escritório, que é 15%. Então, funciona mesmo, e esse era o plus que eu queria compartilhar com vocês. Funciona, olha, é muito show. Gratidão aí, Rafael, de compartilhar com a gente. Que pena, né? Acabou. Pois é, né? É um assunto tão gostoso de conversar, a gente, acho que iria muito mais, né? Mas como o Instagram tem 1 hora só, é isso mesmo. A gente vai ter que encerrar daqui a pouco. Mas gratidão mesmo, Rafael, por estar compartilhando com a gente e, inclusive, contando a sua história, né, para nós. Isso é muito rico. E compartilhando também esses 5 potes aí, que eu tenho certeza aí que o pessoal vai colocar em prática. O mais importante é saber também, né, Rafael, assim, do que foi falado, né, quais são dessas atitudes, né, dos 5 princípios, essas 5 atitudes, que as pessoas elas estão colocando em prática, e se não estão, o que elas querem a partir de agora, né, colocar em prática, porque é importante, não é só a gente obter conhecimento por conhecimento não vale nada, né, a gente tem que pôr em prática. Exato. Então, sair de hoje dessa live e refletir, eu estou, com a minha atitude, eu estou afastando, eu estou atraindo a prosperidade, tendo essa mente milionária, ou quais são também, né, as atitudes que eu tenho que fazer daqui para frente para que realmente eu comece a mudar o meu modelo mental, se é que ainda não tenho. E se tiver, o que eu ainda continuo fazendo, né, porque a gente tem que manter, né, isso é bem importante, né, senão também não adianta. É como uma pessoa que vai para academia e vai todos os dias, aí ela fica sem ir para academia durante 1 mês, 2, 5, 1 ano, ela perde todo, né, todo o desempenho dela, né. Então, precisa ser constante. Isso é muito bom. Tem alguma coisa, para você querer finalizar? Só te agradecer a todos que estiveram conosco até agora. Espero que tenha sido útil em algum momento, alguma coisa que a gente tenha discutido aqui. Eu estou à disposição. Vai lá no meu Instagram, @rafael.lauria, vai ser uma honra de poder conversar sempre. Isso que eu ia te perguntar, né? Para contatar você, por onde que as pessoas contatam você? Que você tem Instagram. Grande conhecimento, Instagram. @rafael.lauria, rafaellauria.com.br, tem lá também a minha vida toda. Eu estou à disposição, de verdade. Obrigado, Carla. Eu que agradeço. E aproveitando, quero convidar a todos que amanhã nós vamos ter uma reunião do Núcleo da Mulher Empreendedora, que é Encante Seu Cliente. Então, ele é exclusivo para mulheres. Não pode entrar. Parabéns pelo seu trabalho. Isso. Então, assim, vamos aprender como encantar o cliente através da imagem e comunicação. E aproveito também convidar que no dia 22, terça-feira, né, desse mês, a gente vai ter o webinar, que ele vai falar também sobre finanças, né? Na verdade, assim, você realmente quer a independência financeira do seu negócio? Do seu próprio negócio? Então, o webinar vai ser às 20 horas, você também está convidado. Rafael, show de bola. Todos aqui na live estão convidados, vai ser via Zoom. E nós temos também da nossa confederação, nessa quinta-feira, nós temos também Conamp Debate, que é sobre liderança. Muito bom, vai ser às 19 horas. Então, todos estão convidados. Agradeço imensamente a presença de todos. Hoje foi uma noite aí riquíssima, né, com um rico conhecimento aí que o Rafael nos trouxe. E gratidão, Rafael, só tenho a agradecer. Gratidão imensa. Eu que agradeço. Obrigado.
Então, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima aí que a gente vai se ver, quem sabe, né, esse ano não vamos ter aqui os eventos da nossa CONAMP, da Confederação, acredito que não, né, em razão da pandemia, mas ano que vem esperamos estar presente, né, juntos aí, tá bom? Um Estamos beijo no juntos. coração, mano, um beijo na Beijo. família.